Gente, agora a gente vai passar para a terceira fase da nossa jornada. Vamos dar início ao nosso painel de empresas que apresenta casos reais. Mais exemplos para hoje. Casos reais de organizações que enfrentaram momentos críticos e transformaram a gestão de crises em uma prática estratégica. Nesta edição, vamos compartilhar a experiência da panificadora Gomes e Carnevale, de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, que foi duramente afetada pelas enchentes no estado e procurou e encontrou no programa Recupera a Indústria RS o apoio necessário para recomeçar. Também vamos trazer o exemplo da empresa SEDAI, que atua na operação dos grandes sistemas produtores da região metropolitana do Rio, captando e tratando a água que as concessionárias distribuem à população. Para começar, eu chamo então ao palco a diretora de Gestão de Pessoas, Diversidade e Produtividade da Firjan, Adriana Torres, que fará a mediação do painel. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda. Olá. Tudo? Também convidamos a Carla Carnevale Gomes, conselheira fiscal do Ciergues e vice-presidente do Sindipan RS, representando a panificadora. Bom dia, Carla. Obrigada, seja bem-vinda. E também chamamos o Gustavo Hoppen, que é gerente da Divisão de Saúde e Segurança na Indústria do SESI Rio Grande do Sul e gestor de inovação... Rio Grande do Sul, desculpe. Gustavo. Bom dia. E agora sim, gestora de inovação da SEDAI, Ana Beatriz Moraes. Ana? Oi, Ana. Pode subir por aí, que eu vou aí te dar um abraço. Aqui. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. E agora a palavra está com a Adriana. Bom dia, pessoal. Obrigada por todo mundo estar aqui, enfrentando esse inverno polar do Rio de Janeiro, né? Todo mundo muito bem agasalhado, tirando as botas e os casacos do... Obrigada, Fernanda. Do armário. Bom, para mim é sempre um prazer estar aqui aprendendo. Já aprendi um monte aqui com as conversas que a gente teve com Carla, com Gustavo, com Ana. Então, preparem-se para se emocionar, aprender e acho que mais do que isso, se reconhecer nas palavras que esses colegas vão trazer aqui para a gente, porque gerir crise, na verdade, é viver, não é isso? Então, quando a gente tem essa consciência, acho que vai ficando cada vez melhor a gente aprender, amadurecer e aproveitando um monte do que a Carmen, maravilhosa, trouxe para a gente aqui, esse grau de consciência, como é que a gente age, né? E até como é que a gente reconhece que, de fato, é uma crise. Então, vou tentar falar menos hoje e vou passar para os colegas aqui. Primeiro, acho que era interessante a gente ouvir um pouquinho, né, de cada um de vocês, a identificação, né, o grande contexto aí do porquê que vocês foram convidados aqui para falar um pouquinho, ensinar um pouco para a gente de como é que foi vivenciar cada uma dessas experiências. Aproveito para dizer que aprendam também, SEDAI. Eu entendi um pouco mais do papel da SEDAI, de um bem público tão importante para a gente, que é a água, e que às vezes a gente associa, né, o nome de empresa a determinadas crises. Tem um trabalho incrível sendo feito aí. Então, queria começar com a Carla, para a gente falar um pouquinho do teu contexto lá. A gente vai pontuar com algumas imagens aqui atrás, e ela vai falar um pouquinho do que foi viver esse momento que todos e todas nós acompanhamos, né? Muito triste, mas, ao mesmo tempo, um exemplo do que a solidariedade pode fazer e também de muito aprendizado sobre crise. Então, Carla, além de ser a dona da panificadora Gomes e Carnevale, que já está aí há 40 anos, ela também é conselheira fiscal lá da Ciergues e vice-presidente do Sindipan, lá no Rio Grande do Sul. Por favor, Carla. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho a minha experiência. A padaria Nossa Senhora Aparecida tem 40 anos, lá em Eldorado do Sul, é um município divisa com Porto Alegre, e eu entrei no ramo da panificação porque casei com um padeiro. Então, eu era funcionária pública, né? E a vida mudou um monte, assim, de padaria para serviço público, nós, né? Nos 2 primeiros anos, então, eu me arrependi muito. E aí,
tem que procurar uma solução, porque o serviço público, ele não tinha, o concurso público não ia voltar, a menos que se fizesse outro. Então, eu fui procurar o sindicato, fui procurar o SEBRAE, fui procurar... E aí, aos pouquinhos, fui participando do Sindipan, né? E entrei também na diretoria da Fiergs, da federação de lá. E aí a gente vai conhecendo, assim, tendo muitas relações. E isso pesou muito nesse momento da tragédia maior, né? Que foi essa enchente terrível que acometeu o Rio Grande do Sul. A padaria iniciou com 8 funcionários, quando eu entrei já tinha 20 e poucos, e na época da enchente nós estávamos com 54 pessoas trabalhando. Todos foram atingidos. E nós ficamos 61 dias fechados, de portas fechadas, né? E é alguma coisa que hoje a gente olha para trás, eu lá com a padaria aberta, a gente ainda se pergunta, será que aconteceu mesmo? Porque a gente nunca está preparado. Meus primos moram na Serra, em Bento Gonçalves, e me ligaram um dia antes de tudo ficar cheio d'água, e eles me diziam assim, Carla, sai daí, que é muita água. Vai descer tudo para aí, essa água está passando direto, está indo para aí. Eu disse, imagina, gente, estou aqui há 40 anos. A água em novembro chegou na porta assim, da padaria, a gente fez contenção com sacos de areia, né? Alguma coisa que a gente nunca imaginaria, nunca se preparou. Se a água chegar até aqui. Não, nunca chegou, não vai chegar, né? E aí, os sacos de areia fizeram a contenção, a água passou 100 metros da esquina, a padaria na esquina, ela cobriu a rua ali, não entrou. Os sacos funcionaram muito bem. Tem aí as imagens passando, assim ficou a área de produção, né? O setor de fornos, isso quando a água baixou. Deu 2,30 metros de água. Alguns lugares, gente, olha ali, no primeiro dia eu ainda entrei com a água por aqui para fazer alguns registros e depois eu fui entrar na padaria depois de mais de 40 dias, né? Depois que a água baixou. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre esse evento tão difícil que foi para nós, inimaginável, né? Nós temos que nos preparar. Como? Eu me faço essa pergunta agora, e depois desses 2 painéis anteriores, eu fico pensando, quanta coisa eu ainda tenho que fazer? Eu já tenho essa experiência agora, né? Mas e se acontecer de novo? Como é que você vai agir? Eu estava sozinha, meu sócio é meu filho, ele estava na Espanha, numa prova de ciclismo. E aí ele me ligava e dizia, como é que está aí, mãe? Eu dizia, tudo bem. Tudo bem? Não, eu estou enxergando aqui pelas câmeras do celular, a água está entrando. Né? E aí, as relações, como são importantes, gente. Nós sempre, nas enchentes, ribeirinha, né? O nosso município tem 2, 3 rios ao redor, a gente sempre acostumava a fazer os pães para os abrigos, né? E neste dia era 9 horas da noite, a Defesa Civil não chegava lá, não chegava, e eu ligando, e aí eu tive que cortar a energia, porque eu levei um choque quando eu fui tirar uma das tomadas, né? E aí não tinha para quem tu pedir ajuda, todo mundo precisava de ajuda naquele momento, e quando chegou 11h20 da noite, sem luz, um ônibus escolar conseguiu chegar lá para poder levar os alimentos. E aí a gente combinou, amanhã vocês venham buscar mais, né? Porque não deu tempo de levar tudo, e não teve amanhã, não teve o amanhã. Mas o mais importante são as pessoas. E a confiança, que foi tão falado aqui, né? Se a gente não confia, a gente não abre as portas. E a gente não, também, nem para ajudar e nem para ser ajudado. Então, como a confiança pesou, sabe? Eu tive numa noite, de final de semana, quando nós começamos a limpeza das máquinas, dos equipamentos, eu tive 4 pessoas, homens, que vieram de outros lugares, outras cidades, inclusive outros estados, dormindo na minha casa e eu não os conhecia, né? Que ligaram e disseram, vocês querem ajuda? A gente está indo para aí. Mas eu levo água, a gente leva comida, a gente leva gás, porque não tinha nada disso, né? Depois... E essas pessoas vinham com uma vontade de ajudar,
E eu poderia ter fechado a porta, né? Mas a gente tem que confiar. A gente tem que confiar que a ajuda vem. Mas o plano, gente, é alguma coisa que até agora a gente está pensando como fazer. E como são importantes momentos como este, que a gente pode trocar, né? E pode se enxergar nessa situação, né? Vendo o que os outros fizeram. Eu tenho mais um monte de coisa para falar, mas tem bastante gente aqui. Vou concentrar em você, então, Carla. Já te perguntando assim, a gente conversou bastante para poder estar aqui com vocês hoje, porque, de fato, a gente poderia ficar horas aqui, né? Até pelo aprendizado que é e porque a gente se conectou, né? Mas eu queria que você destacasse aqui para a gente quais foram as decisões mais difíceis que você teve que tomar naquele momento, porque mesmo quando a gente está no meio de uma crise ou quando a gente está tentando gerir risco, a tomada de decisão ali nem sempre é uma que foi a planejada, né? É verdade. A decisão mais difícil, depois que a água subiu e baixou, ficaram 20 pessoas na minha casa, uma senhorinha de 93 anos com Alzheimer, que ela olhava assim do segundo piso. Graças a Deus eu tinha um segundo piso, né? Onde eu conseguia abrigar o meu padeiro e a sua família toda, um dos meus padeiros, foram lá para casa, e mais 4 casais. Gente, era 5 horas da manhã, e até eu estava tentando me localizar no horário, 5 horas da manhã, estava passando na rua, no meio da rua, com um balde de cada lado, com os documentos. Ele ainda tinha um problema na perna, o marido dessa minha amiga, e no escuro, sem luz, eu disse, Rosane, e ela me olhou, eu disse, onde vocês estão indo? Pergunta, né? No meio da água, a água por aqui, batia neles, eu disse, onde vocês estão indo? E ela me disse, eu não sei. Ela estava em estado de choque. Eu disse, então venham para cá, né? E aí consegui abrir portão. A gente fica tão seguro com portão eletrônico, né? Com cadeado nos outros portões, e numa hora dessa, gente, a gente tem que ter um plano B, né? O portão eletrônico abriu sozinho, com a pressão da água. Então, mas para te passar por ele só se tu mergulhasse, né? E os menores a gente nem abria, porque não abre mais cadeado, né? Então são pequenos detalhes que a gente tem que se ater, né? Mas a decisão mais difícil foi: como vamos fazer depois? Vamos reabrir a padaria? Eu desci no outro dia com água por aqui, de calça jeans, tênis, roupa normal, não tinha aquelas roupas ainda que entrava dentro, né, para entrar na água. E eu fui até a padaria, e aí eu passei pela minha casa. Nós temos um acesso por trás, a casa onde moram os fundadores da padaria, né, seu Zeferino e a Dona Zuma, e cheguei na padaria. E lá depois eu não conseguia mais abrir as portas, porque viraram freezers, viraram balcões, se movimentaram, geladeiras, e a gente não conseguia mais abrir. E ali o meu coração apertou, porque eu ficava pensando, quando a água baixar, como vai ser isso, né? E quando a água baixou, gente, eu fui a primeira, meu filho estava tentando retornar, e aí não tinha aeroporto, não tinha nada, né? Tentando retornar da Espanha. Eu fui, quando eu abri, o primeiro dia eu fechei e disse assim, eu vou embora, nós vamos indenizar os funcionários, e nós vamos começar tudo em outro lugar, aqui não vai dar mais. Porque vocês viram aquelas imagens, né? O jeito que ficou aquilo. E a gente que trabalha com alimentação, nossa, muito, muito, muito mais difícil depois a retomada. E aí, eu virei as costas, liguei para o meu filho e disse, Thales, tu faça aí, veja com o contador a demissão para todos os funcionários, e nós vamos demitir todo mundo vai ganhar o seguro-desemprego, e aí depois a gente vê o que faz. E daí, isso é a primeira coisa, né? Daí ele disse, mãe, vamos demitir, vamos fazer o que da vida? A indenização de todos os funcionários, com todos os seus direitos, deu 400 e poucos mil reais. Daí ele me disse assim, aí a gente faz isso e depois faz o quê? Sem dinheiro, né? Então, mas foi aquela coisa, na primeira hora, vamos fechar, não vamos... E aí depois, gente, começou a rede, né, de amigos,
a própria federação conectada com a gente, embaixo d'água. A Fiergs ficou fechada muitos dias, né? Eu tive amigos, funcionários lá que entraram de barco para poder resgatar alguns documentos e algumas coisas importantes, né, da história. E aí começaram a ajuda. Depois o programa veio um pouquinho depois, né? O Gustavo vai falar, mas aí a gente sente a força de um para o outro, né? E uma das coisas que eu percebi é que a padaria era muito importante. A nossa empresa era muito importante para o município. Ela foi instalada lá com 3 anos antes da emancipação. O município hoje tem 37 anos, né? 3, 4 anos antes. Nós vamos fazer 40 anos lá. E a gente cresceu naquele município. Então, a empresa é muito mais do que a padaria em si, né? Ela cresceu junto com o município. Ela emprega todos os funcionários de lá, do município de Eldorado do Sul. Muita gente vai de bicicleta trabalhar. E a gente começou a perceber que, se a padaria não reabrisse, a esperança seria muito menor das pessoas que estavam lá. Eles nos procuravam e perguntavam: vocês vão reabrir? E aí depois eu conto como é que foi a reabertura. Obrigada, Carla. Vamos escalar um pouquinho isso, né? Quando a gente fala de esperança, conexões, aí eu vou passar para o Gustavo, porque, para quem não conhece a Fiergs e não viu a época, também sofreu estruturalmente, né? A Fiergs ficou... Por mais de 40 dias debaixo d'água. Mais de 40 dias. Então, vou deixar o Gustavo contar um pouco dessa história, mas eu queria que você explorasse um pouquinho também de como é que foi o desafio enfrentado pelas indústrias, porque a gente está vendo um caso, né, real aqui. Como é que foi a atuação da Fiergs para dentro e para fora, né? Perfeito, esse foi o grande desafio. Muito bom dia a todos. É um prazer poder estar nessa agenda tão qualificada e poder contar um pouquinho da nossa história, porque isso faz parte da nossa responsabilidade, né? É trocar sobre esse aprendizado. E voltar, né, rememorar os eventos desde maio do ano passado, mexe um pouquinho com as emoções, né? A Fiergs, ela representa mais de 52 mil indústrias, né, e atua diretamente aí pelo desenvolvimento do setor e do Estado. E foi fortemente, né, afetada também. Mas eu não vou nem dizer que foi a decisão mais difícil, porque acho que foi a decisão mais acertada e mais rápida, era olhar primeiramente como é que nós atuaríamos para fora, e depois como é que a gente vai reorganizar das portas para dentro. Então, acho que o primeiro ponto, né, a Carla falou muito dos sinais, né, dos indicadores. Eu acho que esse é um ponto importante assim, para compartilhar com todos, de estar atentos, né, aos sinais, não negá-los. Se preparar para o pior, esperando o melhor, mas não deixar de se preparar. Então, o volume de chuvas que caiu não foi de um dia para o outro, né? Foi um acúmulo de chuvas nas cabeceiras dos rios. Então, é claro que ninguém, né, conseguiria imaginar a repercussão do todo, mas a gente sabia que já eram volumes recordes. Então, atentos a isso, prontamente a gente já preparou a primeira etapa, que seria a abertura das nossas unidades para acolher como abrigos, porque a gente já tinha a expectativa de que isso iria acontecer em vários pontos simultaneamente. O que nós não esperávamos, que em poucos dias a gente estaria com 12 unidades abertas, acolhendo quase 3 mil pessoas na nossa responsabilidade. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala do cuidado especial de um grupo vulnerável, com cuidado específico para as crianças, para todo um fluxo de atendimento médico, né, acompanhamento psicossocial das pessoas que ali estavam. E na sequência, a gente organizou um plano, né, um plano de atuação que envolvia 3 grandes eixos. Então, a fase da assistência, que é essa de amenizar o sofrimento, que os abrigos entraram, a doação, né, de cestas básicas para toda essa população industrial que estava ilhada e desabastecida. Foram quase 100 mil cestas básicas doadas em poucos dias. E a segunda fase, né, a fase da retomada, né, então, do restabelecimento de serviços essenciais, porque a saúde colapsou, a educação colapsou e a atividade industrial
parou em muitas regiões do estado. Então, nesse sentido, nós elencamos justamente essas 3 vertentes para poder atuar. Nós estabelecemos 90 estruturas temporárias de saúde entre estruturas de campanha e unidades móveis, que ao final dos primeiros meses já tinha gerado mais de 400 mil atendimentos. Na questão da educação, as escolas perderam tudo. O Estado estava numa inércia, né? Então, a gente adotou 200 escolas indicadas, né, pelo Estado, que seriam as escolas mais vulneráveis, para justamente reequipá-las com mobiliário, equipamento, apoio psicossocial para o grupo, né, dos professores e, não menos importante, né, a atuação direta com as indústrias e a atividade industrial. E aí foi um conjunto de ações, desde brigadas solidárias, porque a gente está falando do movimento de limpeza, né, Carla? As fotos que foram ali representadas, e nós temos atividades industriais diferentes, com riscos elétricos, riscos químicos, né, de tudo que isso foi gerado. Então, eram equipes solidárias que nós conseguimos mobilizar com as empresas que não foram tão afetadas, e a gente fez toda essa articulação. Mas, acima de tudo, muito com a atuação do Senai, foi a recuperação das máquinas, né, que é o Recupera RS, em que conseguiu atender mais de 100 indústrias, recuperando aproximadamente 1.000 máquinas, né, e conseguir contribuir, então, para essa retomada da atividade industrial. Agora, acho que o ponto importante é reforçar, ninguém faz isso sozinho, né? A gente faz isso com as pessoas, com as redes, com lideranças que surgem, e aqui a gente, né, fala um pouquinho do óbvio, mas liderança não é cargo, né, mais do que nunca a gente vê assim a importância dessas soft skills nesse momento tão sensível, porque quando tu está lá num abrigo, esqueceu o cargo, né? A gente reorganiza uma nova estrutura, um novo organograma de funcionamento, né, de um abrigo que perdurou quase 60 dias. E as ações, elas permanecem, né, seguem até novembro, e isso faz parte do compromisso da gestão, né, do presidente Cláudio Bier, em que a gente está fazendo a recuperação e uma recuperação melhor, né? Então, fazendo aí a entrega para o Estado de 6 unidades móveis de saúde equipadas para enfrentar crises climáticas como a que a gente enfrentou, né? Seguindo a entrega de fornecimento de ferramentas pedagógicas para dar conta de um déficit de aprendizagem, e o final, que eu acho que é o grande legado, é a entrega de um guia de enfrentamento de catástrofes climáticas, que será entregue na COP30. Só reforçando, gente, o Gustavo, ele é gerente da divisão de saúde e segurança na indústria, por isso também tanta propriedade para falar a respeito. Então, eu sempre gosto de fazer uma coisa meio surpresa, então está fora das perguntas aqui. Eu queria te perguntar um pouquinho, Gustavo, como é que ficou o espírito da turma, né, dos colaboradores. Depois da enchente, a gente conversou muito sobre esse despertamento do líder. A Carmen falou sobre isso aqui antes, né, da importância da liderança na gestão de risco, na atuação, não é só na tomada da decisão, né? Então, essas novas lideranças que surgiram, como é que isso afetou o modo de ser da Fiergs pós-evento? Da mesma forma que a comunidade como um todo foi afetada, não foi diferente, né, com os nossos colaboradores. Nós tivemos aproximadamente 600 colaboradores, né, diretamente afetados pela enchente. Mas veio junto um senso de propósito, né, da razão de existência das nossas entidades, né, do próprio sistema Fiergs. E que o SESI específico, né, foi constituído no final da década de 40 para atender demandas sociais da época. E é o que a gente estava enfrentando agora. As imagens conseguem traduzir muito disso. E, então, a partir disso, as pessoas, mesmo afetadas, estavam aí, atuando, né? Não tinha jornada de trabalho, né? Então não tinha hora. Eu contei para a Carla, assim, eu resido em Porto Alegre, mas já no início das atividades, eu fui a Canoas, onde foi um dos primeiros abrigos que a gente abriu. Consegui voltar para minha casa depois de 50 horas, né? Então, assim, literalmente ilhado. As pessoas, mas como é que tu vai voltar? Eu não sei, estou aqui ajudando, porque é para quem mais precisa.
Então, eu diria isso, foi um espírito total de solidariedade, de olhar para o próximo, de um resgate da essência do coletivo, né? Porque ninguém está bem se todos nós juntos não estivermos, né? Obrigada, Gustavo. Propósito, Sistema S, SESI, Senai. Bom, agora a gente vai falar com a Ana. Ana, antes de tudo, eu queria que você desse aquela mini aula que você deu para a gente, quando a gente conversou um pouquinho, contextualizando um pouco do que é o trabalho do Senai. Senai fica na veia aqui, eu fico falando toda hora. O trabalho da SEDAI e a função primordial da SEDAI nessa cadeia tão importante que é a oferta, talvez, do bem mais importante para a gente, né? E depois você já entrar um pouquinho, a gente conhece algumas das crises, mas pelo menos destacar umas 2 grandes crises, né, que a SEDAI viveu. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui e também de ter assistido a Carmen, que é autora aí de vários trabalhos que eu usava com os meus alunos, né? Muito bom. Bom, gente, a SEDAI é uma empresa que está fazendo 50 anos agora, esse ano, né? O jubileu vai ser agora em agosto. É uma empresa que ela surpreende muito pela atividade e por aquilo que ela faz. É muito invisível, né? Na verdade, a gente só vai se lembrar da SEDAI quando você vai abrir o chuveiro e não tem água. Ou, né, quando você é avisado lá no seu prédio, no condomínio, que, olha, não vai ter água, tem que poupar água, né? E aí a gente começa a perceber que aquilo que a gente usa todo dia tão corriqueiramente, né, vem de algum lugar e, enfim, tem toda uma cadeia por trás disso, né, tem todo um trabalho por trás. E aí a gente costuma dizer na SEDAI que é uma empresa que está sempre com a espada assim apontado, né, para a cabeça. Por que isso? É uma empresa que, na verdade, a nossa atividade, de uma forma geral, né, ela é muito mais atacada e atingida pelos eventos externos e pelos grandes problemas externos do que propriamente dito pelos problemas que a gente tem internamente. Por que isso, né? A água que a gente recebe em casa, só para a gente contextualizar, que é uma coisa que as pessoas quase não sabem, ela vem lá de um manancial, rio e tal, e ela recebe um tratamento nas estações de tratamento de água, né? Aqui no Rio a gente tem algumas estações de tratamento. A maior delas, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o Guandu. É uma estação realmente gigante, né, que tem uma operação pesada e muito gigante. Hoje, por exemplo, a gente trata 45 mil litros de água por segundo. Isso, só para a gente ter ideia, isso é mais ou menos 10 vezes, isso é 10 vezes, por exemplo, a quantidade de água que é tratada na Sanepar, que é a empresa do Paraná, né? Eu tive agora há pouco tempo também na Sanasa de Campinas, e eles falaram para mim a mesma coisa. Nossa, assim, a gente não imagina uma coisa dessas, assim, a gente tem que imaginar. Hoje a gente trata esse volume de água na estação do Guandu. A gente atende com isso 9 milhões de pessoas. Então, qualquer problema que você tenha ali, você tem um impacto na população, que é um impacto gigante, né? O impacto é rápido e enorme. Então, pensando nisso, a gente tem problemas que são... Enfim, a gente sofre com clima, chuva demais ou falta dela. A gente sofre com poluição, né? Poluição das indústrias, das fábricas que estão ali no entorno e que despejam, né, seus esgotos nos rios. A gente sofre também com qualquer outra alteração ambiental. Então, o equilíbrio, né, do ambiente para a SEDAI, ele é fundamental, né? Qualquer coisa que aconteça nas margens dos rios ataca a gente também. Então, por exemplo, a gente cuida de reflorestamento, óbvio, porque é importante a gente ter reflorestamento, beleza, mas a gente tem que cuidar.
Porque uma máxima que eu aprendi, né, logo que eu entrei, é que quem planta árvore colhe água. Ou seja, ou a gente cuida daqui, né, dos nossos entornos, do nosso manancial, ou a gente não vai ter água para ninguém. Bom, dito isso, eu me lembro do seguinte, né, a primeira, falando de 2020 para cá, tem uma crise que eu acho que todo mundo talvez se identifique muito rápido com ela, que foi a da geosmina. Para nós é conhecida como a crise da geosmina. O que aconteceu ali? A gente começou a perceber uma proliferação muito grande, né, de... Geosmina é uma substância, gente, é uma substância, um micro-organismo que prolifera aí das bactérias, das cianobactérias, daquelas algas azuis e tal. Isso daí, essas algas que proliferam a geosmina, elas aparecem muito, ou quando tem poluição, ou quando a gente está num período de estiagem, seca. Às vezes, a chuva demais também pode causar, mas existe um fator muito forte aí também da poluição. E aí, o que aconteceu? Nesse período, a população começou a perceber, né, uma água que tinha cheiro e que tinha um gosto de terra molhada, né? Água, a princípio, ela não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Mas, nesse momento, ela tinha o gosto e o odor da terra. A mídia apareceu com várias informações que, enfim, estava contaminada. Não, existe um percentual, até um certo ponto, né, que a gente sabe que a geosmina pode existir na água e que não vai causar mal à população. Mas, obviamente, o ideal é que não tenha nenhuma. O que é muito difícil de acontecer, a gente vai fazendo o tratamento depois. Mas o que acontece é que, nesse período, houve a proliferação e a gente precisava, então, aplacar aquela questão da crise. Ou seja, a SEDAI continuou distribuindo a água, fazendo um tratamento muito pesado na água. A gente usava, na verdade, eu estudei isso muito depois, né, mas era o carvão ativado, que você usava para neutralizar. Obviamente, esse uso de carvão ativado não é novidade, mas a novidade para a SEDAI em termos de crise não foi descobrir qual era a substância que iria neutralizar a geosmina. Não era nada disso. A crise se passou porque a gente precisava ter o timing certo, a gente precisava agir rápido, né, e realmente acabar com o problema, precisava começar a mexer na dosagem, na quantidade de produtos químicos que a gente precisaria comprar para cuidar dessa crise, efetivamente. E mais, né, a gente precisava de pessoas, a gente precisava de gente que soubesse mexer com isso. Então, a partir dessa primeira crise, né, que foi uma que realmente deu muito trabalho nessa época, para conseguir não só controlar, mas para conseguir uma ordenação interna que fizesse frente, né, ao problema, ao tamanho do problema que a gente tinha. Isso daí, enfim, foi um primeiro momento, mas foi um momento que, quando acabou, ele deixou um saldo positivo, porque foi o primeiro, eu acho que talvez, eu diria o seguinte, talvez tenha sido o primeiro sacode, né, o primeiro freio de arrumação que a empresa tomou e teve que olhar, ao mesmo tempo, para várias frentes, para formação de pessoal, treinamento técnico das pessoas, teve que se preocupar, nesse momento também, com a estrutura de análise dos laboratórios, né, que a gente tinha, e nasce, nesse momento também, o primeiro Libra, né, que é um grande laboratório de análises químicas que a gente tem, um laboratório muito potente, certificado pelo Inmetro, enfim, mas é um laboratório daqueles, né, bem NASA, né, que a gente tem, e que foi montado após essa crise, né? Ou seja, começou a existir, no final das contas, aquela postura de não vamos esperar o incêndio, a gente vai se preparar para ele. Já que a gente não tem como controlar
se tem queimada, se não tem, se tem incêndio, se tem poluição. A gente não tem como controlar isso. O nosso negócio é, o rio traz a água, essa água é capturada, ela chega numa estação de tratamento e, dali, a SEDAI distribui para as distribuidoras que vão levar para as casas de vocês. Ou seja, hoje, né, depois do leilão lá de 2022, a gente não faz mais essa distribuição e o esgoto. A gente só faz isso em 16 cidades do interior, mas aqui na grande metrópole, em várias cidades do estado, a gente não faz mais isso. Bom, a gente ainda teve uma outra crise da Geosmina em 2021, mas aí, claramente, a empresa já estava com uma outra velocidade. Já sabia fazer, já sabia se mexer, sabia, por exemplo, quando tinha que subir o rio, como é que mexia naquela história. Tomou, assim, teve algumas atitudes bastante inéditas, né, porque eles começaram a fazer um bombeamento, né, da água para algumas lagoas que tinham lá no Guandu, e isso movimentava a água do rio, então evitava a proliferação de bactéria. Enfim, isso tudo aconteceu. Na segunda crise, já foi muito mais fácil. A gente já sabia como se mexer e tinha pessoas mobilizadas, tinha um bom laboratório para trabalhar com isso, foi tudo muito mais rápido. Nesse meio tempo, aí, a gente enfrentou uma crise da espuma, né, que foi uma crise que talvez vocês também tenham visto na mídia, aquela quantidade absurda de espuma pelo rio, e, novamente, a água está contaminada, aquela coisa toda. A espuma foi um lançamento indevido aí de uma indústria que jogou uma substância que virava, né, um sulfactante, né, como a gente fala, mas uma substância que virava espuma dentro da água. E isso causou aquele transtorno todo, né? Foi uma cena muito chocante para quem via, né? Aqueles absurdos, aquela quantidade de espuma que atravessava as margens de rios. Mas foi uma crise que a gente conseguiu trabalhar nela rapidamente. Histórico que a gente tem é de que já foi uma mobilização interna muito mais rápida e também um tratamento mais rápido. Agora, a última, que foi a do ano passado, foi a do tolueno. Essa, sim, bastante complicada. Por quê? Tolueno é uma substância altamente tóxica, né, que também apareceu na água, foi detectada num sistema de distribuição, numa estação de tratamento nossa, que chama Imunana Laranjal. É uma estação de tratamento que atende Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, parte de Maricá, Paquetá, a ilha de Paquetá. Então, ali se detectou a presença do tolueno na água. Antes da gente se preocupar com como iria, quem tinha lançado, tinha deixado a água contaminada, a gente se preocupou em resolver o problema. E aí foram o histórico que a gente tem, né, que foram 3 dias e 2 noites viradas direto dentro da unidade, diretor, pessoal de ambiente, vários engenheiros, o pessoal do Guandu, né, que é a estação maior, que é onde a gente tem um laboratório, o pessoal mais bem treinado, os químicos, biólogos, todos foram deslocados, exatamente para tentar entender qual seria a química necessária para a gente retirar, né, para neutralizar a substância da água e para a água começar a ser distribuída. Nesse momento, a gente parou a estação, né? Então, assim, uma parada de estação dessas, na SEDAI, significa você ter que pedir autorização para o governo do Estado. O governador está na linha, falando, né, querendo saber como é que vai ser a situação, o que vai acontecer dali, porque, obviamente, como a gente estava vendo aqui, o impacto na divulgação da comunicação disso é um impacto fortíssimo, né? Então, numa hora dessas, a gente tinha um arsenal, tinha um exército de gente dentro daquela estação de tratamento e virado, assim, as pessoas viraram ali, literalmente, né, trabalhando em cima da solução. Até que um químico, exatamente, ele trouxe a solução, né, estudando a questão, ele conseguiu uma solução, novamente, com uma composição que levava muito carvão ativado, mas que foi utilizado.
e a gente conseguiu neutralizar. Para sair, para dar start nessa estação novamente, foi mandar amostra de água para governador, mandar amostra de água para presidente, enfim, né, foi tinha todo um processo, porque a água não podia sair nem com cheiro, nem com gosto, nem com cor. De novo. E aí foi engraçado, porque tinha gente que falava assim, não, mas a gente já conseguiu atingir o percentual que o Ministério da Saúde determinou, ou seja, está ok. Mas aí é que vinha uma questão que, novamente, eu falo que são as pessoas que fazem diferença, né? O espírito de dono que aquele pessoal tinha era muito forte. E aí, na hora, eu falei, não tem essa, está dentro da especificação do Ministério da Saúde, mas a gente quer que ela saia sem gosto, sem cor e sem cheiro. E vai sair daqui assim. Eu sei que, no final do domingo, né, a gente conseguiu realmente startar novamente a distribuição de água e as coisas foram normalizadas. Mas o que aconteceu na crise do tolueno? De novo, né, a gente já conseguiu mobilizar com muito mais velocidade. Foi um processo de aprendizado, realmente, né, de 2020 para 2024, em que não só aconteceu isso, como também a gente teve outras tantas questões, né, de estruturação que aconteceram nessa hora. Então, assim, o mesmo laboratório que hoje a gente tem no Guandu, ele está sendo replicado, né, para as outras unidades. Todas as estações de tratamento hoje vão ter laboratórios como o Libra. Tá? A gente até vai inaugurar um agora em agosto. Um segundo laboratório, um segundo Libra, né, agora em agosto. Além disso, assim, eu acho que tem... esse Libra, né, esse laboratório, ele também funciona dentro de uma van, tá, que circula quando você tem grandes eventos na cidade. Então, assim, a SEDAI, não sei se vocês já perceberam, mas a gente faz abastecimento, na verdade, são campanhas de hidratação, né, em grandes shows, Madonna, Sambódromo, esse ano tinha, o Carnaval, Mega Bloco, a gente tinha lá pessoas, né, os aguadeiros da SEDAI trabalhando, e a cada ponto de hidratação, a van ia lá testando, porque a gente não testava só a água que a gente trazia no caminhão-pipa, mas aquela água, para gelar, ela precisa de gelo. E que gelo é esse? Então, o gelo também era testado para a gente entender que não estava colocando a população em risco com isso, né? E aí eu acho que também tem um papel super interessante, que é o papel depois dos aguadeiros, que eu acho que a gente vai falar depois um pouquinho. Você quer falar? Aguadeiros. Né? Aguadeiros da SEDAI. Quem conhece aí? De infância. Bom, portfólio de crise, a SEDAI é PhD, né, Ana? Crise é pesada. Para a gente é todo dia, né, na verdade. Cada dia é um dia. Por isso também que ela está na gestão ali das temáticas de ESG e inovação, porque é preciso inovar o tempo inteiro, porque a crise, às vezes, está esperando só virar a esquina, né? Né? Agora mesmo, né? A gente tem a ameaça de chuva, então é um período que, para a gente, é um período de plantão. Está todo mundo sob aviso. Janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, na realidade, a empresa tem escala de férias. Né? Não é todo mundo que pode tirar férias nessa época, porque... Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer depois, porque na nossa conversa anterior a gente falou muito sobre pessoas certas nos lugares certos, né? E com um comportamento que precisa haver. E aí a gente nem pensa nisso, mas tem um impacto férias, por exemplo. Isso, tem um impacto férias, né? É uma discussão interna, não vou mentir para vocês, né? Ali todo mundo tem gente com criança, gente com filho, quer dizer, eu sou uma privilegiada nessa hora, que as minhas filhas já são adultas, então, na verdade, eu nem tenho esse problema mais, mas entendo perfeitamente, porque, assim, tem colegas que só conseguem sair em janeiro, fevereiro, né, no máximo, ou julho, né? E aí a gente tem essa questão, ou seja, é o período que, historicamente, a gente tem problema, tá? Que é o período que, historicamente, vai ter ou a água, ou vai chover demais, e quando chove demais, a água fica turva, o tratamento fica diferente, né? A turbidez da água, quando ela altera com as chuvas, a gente tem que fazer um outro tratamento para a água ficar ok. E esse outro tratamento requer aí uma turma técnica que
tem que estar lá de plantão. Não pode estar de fora, não. Né? Então, isso é bastante mobilizador dentro da empresa. Agora, eu acho que é uma empresa que tem uma área de engenharia muito forte, né? E aí a gente vê o quanto as pessoas são envolvidas com aquele negócio. Quer dizer, a água realmente apaixona, né? A gente fica lá apaixonado por ela. Apaixonados por água. Bom, os outros 2 painéis fizeram muito sucesso, então a gente não pode deixar o pessoal passar fome. Para a gente começar aqui a dar os recados finais, queria dar uma passagem aqui, primeiro com a Carla, te perguntando o seguinte, Carla, com tudo que aconteceu, e essa pergunta você disse para a gente que depois teve um encontro com alunos, né, com crianças que ficaram nas nossas unidades lá de SESI e SENAI, e às vezes vinham perguntas, né? Mas e aí se aconteceu de novo? Então a pergunta é, com essa vivência triste, dolorosa, mas de aprendizado, o que ficou para você, né, em relação à importância de planejamento e contingenciamento, pode ser com a gestão das pessoas, planejamento financeiro, o que ficou aí nesse grande aprendizado? Bom, gente, depois dessa tragédia, muitos ensinamentos. Assim, as pessoas são especiais, a gente vive em função das pessoas. Primeira coisa que eu pensei foram nos meus 50 e poucos funcionários e nas suas famílias. Nós precisávamos ter esperança para continuar e para dar esperança para eles também, né? Então, hoje a gente já tenta prever um futuro, e se acontecer de novo, né? O que vamos fazer? Vimos que como são importantes as lideranças, né? As pessoas que trabalham com a gente, lideranças que despontaram aí, que a gente não apostava e passou a apostar, né? E a gente sempre sai melhor de uma crise. Basta saber aproveitar, né, os erros vivenciados e não repeti-los. Então, eu acho que hoje nós somos mais fortes, né? Deixamos de fazer algumas coisas, né? Aprimoramos outras. E no dia que nós reabrimos, o meu filho ainda disse, não dá, não está pronto, não vamos. O bom é inimigo do ótimo, gente. Vamos fazer o bom. Depois nós chegamos na excelência, né? Tem empresas que não reabriram até hoje. E a gente pergunta, não, nós vamos reabrir. Mas quando? Sabe? Tem que ser rápido, porque senão o tempo passa. As crises são esquecidas. Eu e o Gustavo vínhamos falando. E os aprendizados também, né? Então, a gente tem que relembrar de vez em quando. E no dia que nós havíamos marcado uma data, não deu para abrir, outra não deu para reabrir. E aí eu disse, nós vamos abrir com pão e café. Pão e café, reabrimos e depois a gente vai fazendo. O pão vai ser feito com segurança alimentar, né? E tem que ter café para o acompanhamento, as mesinhas emprestadas, com a marca ainda da água, né? O que a gente pôde reaproveitar, e algumas que nos emprestaram. E as pessoas entravam e nos abraçavam, né? Felizes, porque a gente estava retomando, e muitos nos disseram que permaneceram no município porque nós reabrimos as portas. A escola, que fica do outro lado da rua, na frente, veio perguntar, vocês vão reabrir? Sim, então nós também, sabe? Então, foi feito assim aquele abraço de esperança entre as pessoas que moravam lá, e nós deixamos para trás uma máquina e um equipamento, porque não tínhamos dinheiro, não tinha como consertar, que foi o gerador, né? E o gerador, a gente pensou assim, gerador não precisa lá, falta luz de vez em quando falta luz, tudo bem, a gente, né, vamos levando adiante, que a reforma do gerador foi o primeiro orçamento de R$120 mil. Não, nem precisamos de gerador. Tá. Pois sabe quando faltou luz de novo, gente? Dia dos Pais. Nós vimos, né, maio foi o evento, né, reabrimos em 1º ou 2 de julho, e agosto, Dia dos Pais, um dia muito importante para a padaria. Faltou luz sábado, às 11 da noite, e a luz retornou no domingo, às 1h15 da tarde. Né? Luz tão importante quanto a água mais, mas a luz quase tão quanto. Né? Nós fechamos as portas, né?
não deu para atender ninguém. O senhor do açougue do nosso lado, ele cortava a carne com um serrote, chorando, porque a esperança dele era de que naquele dia, como tinha perdido tudo também, pudesse, né, conseguir faturar um pouquinho mais. E aí nós vimos que o gerador era muito importante. Surgiu o projeto Recupera RS, via Senai, e aí a importância da gente, né, estar conectado com um sindicato, com a federação, né, porque senão não teria chegado a mim a informação. Daí já disparamos também no WhatsApp dentro do sindicato para as outras padarias associadas. E aí o pessoal do Senai vinha, olhavam as máquinas, os equipamentos, o que não conseguiam recuperar, se mandava num outro lugar, que foi o caso do gerador. E aí nós tivemos o gerador, depois de quase 4 meses de volta, né? E a segurança, porque isso é muito importante, a gente tem essa segurança para poder trabalhar e seguir em frente, né? Então, agora, os nossos próximos passos, né, é trabalhar com esse planejamento, mas integrando as pessoas que estão conosco, né? Porque eu fico pensando, meu filho não estava comigo, eu tive que tomar as principais decisões. E de uma próxima vez, se eu não estiver na empresa, né, com quem é que eu vou contar? Então, são coisas bem importantes que a gente pensa, né, que a gente precisa pensar de antemão para que... Mas, eu sempre digo, a rede de relacionamento é muito importante. É muito importante. E eu acho que nisso a federação, né, com lá o SESI, Senai, IEL, ela nos deu uma força que a gente vê, então, a força que a indústria tem. Porque lá na minha padaria, no município de Eldorado do Sul, né, mesmo sendo quase assim divisa com Porto Alegre, na capital, sempre me parecia muito distante, né, a federação, o próprio sindicato, que às vezes eu criticava muito antes de entrar nele, o sindicato só atrapalha em vez de ajudar, né? E eu vi que não, e participando da diretoria, a gente vê mais ainda. Hoje, quem reclama, eu convido, vamos lá com a gente, vamos ver como é que acontece lá. Você não está contente? Ajuda a mudar, então. Por quê? O mundo é feito das nossas ações, né? Então, se não está bom, vamos contribuir para que melhore. Né? E eu só tenho a agradecer, então, essa rede grande de relacionamento que a gente tem, e a todo o Brasil, e a vocês também, aqui do Rio de Janeiro, que muito nos ajudaram, né? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Carla. Muito bom. A importância da rede, né, gente? Das relações, da confiança. Das vezes a gente não tem que esperar essas coisas acontecerem para fortalecer essa relação muito antes, né? E na hora da crise, a gente saber com quem pode contar. Gustavo, para finalizar, conta um pouquinho o que a gente entende depois de um evento tão grandioso desse, né? Como é que a federação e todo o trabalho de SESI e Senai, como é que a gente pode atuar para que as indústrias estejam mais resilientes, né? Porque passar por uma dessa não é simples, né? Com certeza. Acho que o grande ponto nasce desse movimento de reconstruir e reconstruir melhor, né? Então, a gente não está falando de bases tecnológicas, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de planos, a gente está falando de preparo, a gente está falando de persistir que este tema não fique esquecido, né? Isso é fundamental. Então, da mesma forma, das nossas estruturas internas, a cada plano de reorganização sempre vem em mente a quais riscos nós estamos expostos e como nós podemos mitigá-los. Às vezes é pela arquitetura, às vezes é pela disposição do material, às vezes é pela escolha de onde ficam os insumos, né? Mas, acima de tudo, que a gente possa ter planos concretos de como agir em cada situação. Né? E como a Carla trouxe, eu acho que o nosso grande papel é isso, é potencializar essa rede de trabalho, né? Junto com o poder público. Acho que é importante trazer, nós não trabalhamos desconectados, até porque eu acho que o grande compromisso disso tudo é garantir que chegue aonde precisa de fato quem, né, tem mais urgência em receber, na velocidade mais rápida que o ambiente puder oportunizar. Acho que é sobre isso. E o olhar sobre pessoas, né? Isso se mantém.
são pessoas que a gente segue fazendo o acompanhamento psicossocial, pessoas que seguem fragilizadas desde então, seja a equipe interna, seja a comunidade de uma forma geral, o município, né, que a Carla está situada, nós temos um programa, se chama Eldorado Resiliente, nós seguimos dando, né, todo um apoio para a comunidade escolar, porque, inclusive, nós temos situações de mais agravo que seguem acontecendo, e o nosso papel é estar lá até conseguir encontrar uma condição mais equilibrada, não, né, deixar essa comunidade desassistida. E o agradecimento da Carla, acho que é importante reforçar, né, quando a gente fala dessa rede, a Rede Brasil. Chegou um momento, não era um problema, mas o desafio era conseguir dar conta de todas as doações, né? Nós realmente nos sentimos acolhidos e abraçados por esse Brasil, né? Assim, doações do Acre, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e não tinha mais espaço, que a gente já não estava mais abrindo como regiões de estoque para rapidamente distribuir a quem estava precisando. Então, fica esse agradecimento por esse acolhimento, e, com certeza, o Rio Grande do Sul seguirá sempre à disposição para poder ajudar. Obrigada, Gustavo. Bom, agora a Ana vai finalizar aqui dizendo que não vai haver mais crise, nunca mais na SEDAI, não é isso? Menos da gente. E do São Pedro e por aí vai, São né? Pedro, exatamente. É um mês da reza, né? Um mês de São Pedro. Então a gente Santa Clara. Reza, exatamente, Santa Clara, São Pedro. A gente tem que ter fé agora nesse mês de junho, porque, né? Para ver se esse ano a gente passa mais passe ileso, né? Sem nenhuma outra crise. E se a gente consegue levar água aí de qualidade para vocês. Mas eu acho que, assim, para finalizar, eu penso também que uma das coisas que essas crises todas nos ensinaram, além de todo o aprendizado técnico que a gente teve, foi o aprendizado, assim, perceber, né, o quanto é importante você ter pessoas comprometidas, né, pessoas que tenham comprado a sua causa, de fato, para levar as questões adiante. E outra coisa também é que foi um importante aprendizado para a gente foi ter cuidado das parcerias externas que a gente tem. Por quê? Porque foi um momento em que a mídia bombardeava a atuação da empresa, como se a empresa estivesse colocando na praça, como se estivesse colocando de novo para a sociedade uma água que não estava própria para consumo, e não era verdade. Mas a gente tinha a CEAS, o INEA, os próprios fornecedores, né, da SEDAI, que nessa hora trabalharam a favor, eles também foram para a mídia falar sobre isso. Eles falavam sobre os testes de água que eles faziam, e isso ajudou bastante. Então, assim, a parceria é uma coisa que a gente nem pensa, a gente não pensa na hora da crise nesse parceiro, né? Mas o parceiro é importante para ajudar a gente a sair, a colocar a cabeça para fora, porque às vezes quando a gente está lá dentro ocupado com outra coisa, esse parceiro está falando bem da gente, ele está ajudando a gente na imprensa, né? O que é muito bom. E a outra coisa, assim, quando a gente fala, né, de pessoas, eu acho que tem a ver também, quando eu falo desse comprometimento e tal, do envolvimento, é uma coisa que me encanta muito na empresa, que eu falei aqui agora dos aguadeiros, né? Mas, ou seja, aguadeiro, eu não sei se vocês sabem, mas eles são pessoas que estão cumprindo pena de prisão, eles são apenados, né? Eles são empregados, a gente tem um convênio com a Fundação Santa Cabrini, e a Fundação, então, retorna e deixa esses apenados conosco, né, sob o nosso cuidado. E eles, lá dentro da SEDAI, eles são responsáveis, por exemplo, no prédio sede, eles fazem a limpeza, a manutenção, eles têm essa oportunidade, né? São os copeiros, são as pessoas da água, as pessoas da nossa limpeza, do nosso suporte diário ali na manutenção de escritório. A gente tem até um apenado hoje que trabalha no arquivo, né? E a gente também tem os apenados que estão nas estações de tratamento e nas estações ambientais que a gente tem. São algumas, né? A gente tem uma reserva no Tinguá, que a gente mantém.
e outras reservas dentro das próprias estações de tratamento, onde a gente mantém viveiros de mudas que são para reflorestar as áreas. Essas mudas, a gente tem uma capacidade, aí, se eu não me engano, de produção de 2 milhões de mudas, algo assim, é uma capacidade muito alta de produção de muda. Essas mudas, elas são doadas, né, na maior parte das vezes, mas, basicamente, a grande função de manutenção desses viveiros é trazer o apenado para essa atividade. E essa atividade ali, na verdade, ele é ensinado, né, ele aprende a lidar com a muda, com a questão do reflorestamento, com a questão do cuidado do ambiente. Ele recebe todo um treinamento, né, uma formação para isso. Tem alguns apenados, a gente tem 15 também, que trabalham na nossa oficina de uniforme, né? Eles fazem uniforme, os coletes que vocês veem, às vezes, a gente vestindo, né, na rua, quando a gente sai, ou quando tem uma grande ação de hidratação, como foi no Carnaval, todos nós usávamos um colete azul. Esse colete é feito pelos apenados, pelos nossos apenados também que trabalham nas oficinas. Enfim, esse trabalho com eles é um trabalho que está dentro de um programa que a SEDAI mantém há 24 anos, que chama Replantando Vida. Ele não é sobre reflorestamento, ele é replantando vida porque a gente acredita que a gente consiga replantar a vida nessas pessoas que precisam de ressocialização e que, né, não têm oportunidade na nossa sociedade. De certa forma, a gente cumpre esse papel com eles. No Carnaval, quem encontrou os aguadeiros nos blocos ou nas ruas, ou quem encontra naquela onda de calor que estava ali na Praça 15, Bangu e outros bairros da cidade mais quentes, os nossos aguadeiros estavam lá distribuindo água, né? Eles são apenados e eles vão, numa alegria danada, né, fazer essa distribuição de água e atender a população. E isso é um trabalho que a gente faz internamente e que também eu acredito muito nesse trabalho. Não, claro, não tem a ver exatamente com a nossa gestão da crise, naquele momento da crise, mas ele é um trabalho que a gente acredita que de formiguinha, ele é um trabalho de longo prazo, né? Assim como hoje, todo o nosso trabalho também ele está dividido entre o trabalho para aplacar alguma crise, mas também um trabalho de longo prazo, de se preparar para romper o ciclo, né, de crise, solução, crise. A gente não quer passar por isso outras vezes, e a gente não quer deixar a população, na verdade, muito mais segura aí em relação à atuação da empresa. Obrigada, Ana. Palmas para quem dá água para a gente. Gente, então, vimos que crise é sobre pessoas, é sobre meio ambiente, é sobre a nossa vida. Então, que a gente desenvolva essa consciência da importância da rede, da importância da nossa atitude em relação ao meio ambiente. E somos todos meio ambiente. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã linda aqui. Sigam a Firjan, sigam a Casa Firjan nas redes sociais e venham, façam parte dessa nossa grande rede que é desenvolver o nosso Estado e o nosso país. Obrigada, bom dia para todo mundo. Obrigada.